Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciamos aí mais uma semana de aula, segunda-feira, dia 13 de julho. Então vamos começando a nossa segunda com a aulinha de português. Espero aí que todo mundo esteja bem, com muita saúde, com muita força, para iniciarmos mais uma semana de aula. Então vamos lá. Nós vamos aprender hoje o S, a nossa consoante S, que algumas vezes ela se veste de Z. O que acontece, hein? Que a gente sempre fica com uma dúvida. Caramba, é com S ou é com Z? É porque o S, em algumas ocasiões, ele fica parecendo com o Z. Tá? O som do S fica muito parecido com o som de Z, mas não é escrito com Z, tá? É aí que mora o perigo. Nós temos que entender quais são as ocasiões que o S fica muito parecido com o Z, mas não é com Z, é com S. Ele veste aí uma fantasia, ele veste uma máscara que fica muito parecido com o Z, mas na verdade é o S. Então aí nós vamos fazer a página 37 até a página 41. Então a regra é a seguinte: não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa gravar essa regrinha que eu vou mostrar. Então vamos começar, vamos entender. Eu botei aqui várias cores para vocês diferenciarem, tá bom? Quando a consoante S, todo mundo conhece o S de sapo, o S de sola, o S olha, agora vem um branco na cabeça. Um S de sapato, né? Então, pessoal, quando essa letrinha S, ela fica bem no meio de duas vogais, ela vai ter o som de S. Então, essa é a regra. Quando o S, ele fica bem lá no meio de duas vogais, ela sempre vai ter o som de Z. Mas, professora, o que é vogal? Olha, não pode esquecer isso que nós já estudamos desde o início do ano. As vogais são A, E, I, O, U. Então, quando o S ele fica bem no meio de duas vogais, ó, bem aqui no meio, vai ter som de Z. Casamento, olha aí, casamento. Parece que é com Z, mas não é com Z, é com S. Acontece que tem uma vogal A aqui, uma vogal A aqui também, e bem no meio tá a letra S. Se a letra S tá no meio de duas vogais, vai ter som de Z. Por isso, casamento parece que é com Z, mas é com S. Palavra de baixo. Asa, mesma situação, vogal A e o S bem aqui no meio. Quando o S tá no meio de duas vogais, vai ter som de Z. Por isso que asa parece que é com Z, mas é com S. Próxima palavra, asilo. Olha aqui o S bem no meio de duas vogais. Asilo tem som de Z, mas é com S. Ele tá mascarado de Z porque ele tá entre duas vogais. Vogal na frente e vogal atrás. O S aqui tem som de Z. Próxima palavra, portuguesa. Parece que portuguesa é escrito com Z, ó. Parece que é o Z, não é? Vamos botar um Z aqui. Não parece que portuguesa é com Z? Mas não é. Portuguesa é com S. Só que tem vogal aqui, vogal aqui. Vogal na frente e vogal atrás.
E aí, esse Szinho aqui no meio fica com o som de Z, mas é com S, tá bom? E última palavra que eu separei para vocês, visão. Visão. O zão, parece um Z, mas é o S. Acontece que o S tá entre as duas vogais, vogal I na frente e vogal A atrás. E o S bem aqui no meio fica então aí com som de Z. Então essa é a regra. Quando o S fica no meio das vogais, ela vai ter o som de Z. Vamos para o livro. O livro vai te falar tudo que eu acabei de dizer aqui, tá, gente? Ó. Então é a página 37 que tá falando aqui, ó, que nós já aprendemos sobre o S e o SS, já aprendemos, e vimos que a consoante S pode ter o som de Z quando aparece entre duas vogais. É a nossa aula de hoje. Palavras que escrevem com S, mas o som é do Z. Olha aqui. Quando a consoante S tá entre as duas vogais, ela tem um som de Z. Aí ele te mostra casarão. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Casarão. Olha aqui, ó. Vogal, é a vogal A e vogal A. E o S bem aqui no meio. Esse S no meio tem esse som de Z, casarão, mas não se escreve com Z. É a regra que a tia acabou de ensinar. Quando a consoante S fica no meio das duas vogais, ela tem o som de Z. Aqui também, vaso. Olha o S no meio do A e do O. O A é vogal, o O também. Então, o S do meio fica com som de Z. Página 38 vai dar mais exemplos, ó. Riso. Ó, vogal, vogal e o S no meio. Rosa, rosa. Vogal O, vogal A e o S no meio. Por isso, rosa parece que é com Z, mas é com S. Outro exemplo, mesa. Mesa não é com Z. Acontece que tem uma vogal aqui e uma vogal aqui. E o S bem aí no meio. Piso. Vogal, vogal e o S lá sendo ligadinho por duas vogais. O S tá no meio das duas vogais. E asa, que eu também falei no computador, tá bom? E a página 39 e 40 e 41 são atividades falando sobre o S no meio das palavras, das vogais que tem som de Z. Então, essa é a nossa regra. Consoante S no meio de duas vogais sempre vai ter um som de Z. Então, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que a tia vai ajudar. Uma foto, um áudio, um vídeo da sua dúvida que a tia vai ajudar. Um beijinho e até a próxima aula.